Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, o podcast streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho o meu compincha e artista residente, Lucas Moreira e Silva. Um grande olá a todos. Um grande olá. O filme desta semana é o filme que estreou na passada sexta-feira na Netflix, em todo o mundo, acho eu, tirando alguns sítios, que é o filme Uncut Gems, em português está Diamante Bruto, que é um filme realizado pelos chamados Safdie Brothers e é protagonizado por Adam Sandler. É um filme que tem tido um buzz muito grande, principalmente internacional, principalmente nos Estados Unidos, não é? Que, embora não tenha sido nomeado para grandes coisas dos prémios, já toda a gente sabe qual é a minha opinião em relação aos prémios, por isso é o que é, mas de facto é um filme que se tem ouvido falar há muito tempo, principalmente por ser um papel diferente para o Adam Sandler, não é? Porque nós estamos habituados a ver o Adam Sandler a fazer aqueles filmes de comédia, não é? Gosto ou não, há uns que eu gosto até, mas ele é mais conhecido por isso. O único papel assim mais sério e até que os críticos gostaram mais também é o Punch Drunk Love do Paul Thomas Anderson, e este também tem sido falado por causa disso, que é o Adam Sandler um bocado fora da sua zona de conforto. Lucas Moreira e Silva, queres tentar explicar o que se passa no filme Diamante Bruto? Sim, bom, então é sobre de certa forma, um negociador, um vendedor de joias ou de materiais assim preciosos. Sim. Que ele manda vir pela internet esse tal de diamante novo, que é uma cena encontrada por judeus pretos. Sim. Black Jews. E ele é basicamente ele em busca de reencontrar esse diamante depois que ele empresta para um jogador de basquete, e uma série de outros negócios que ele está metido. E fora o fato dele dever dinheiro para uma pessoa. É basicamente a história baseia-se à volta de... Até mais do que em relação à história do diamante, não é? Sim. Ou da pedra. Eu acho que é mais um gajo que está a tentar pagar dívidas e que é viciado em jogo. Sim. E é a vida dele a acontecer, que é um puto de um caos. Lucas Moreira e Silva, o que é que achaste do filme Uncut Gems? Eu curti imenso. Tipo, eu achei super divertido, eu achei super bem feito. Eu não curti muito o último filme desses realizadores, por ser eu sempre achei que eu ia gostar do filme desde que eu vi o trailer. Me pareceu ser um filme fixe. Mas o filme anterior deles eu não curti muito. O Good Time. O Good Times, que é com o Robert Pattinson. O que eu achava que ia ser similar entre o Good Time e esse é que o Good Time eles passam todo no decorrer de um dia, mais assim de uma noite. Sim. Eu achava que esse ia ser também. Eu achei que ia ser tipo uma grande correria durante uma noite. Mas não, esse espaço tem mais tempo, tem mais tempo para a história decorrer e pro personagem se desenvolver. E eu acho que foi uma das experiências cinematográficas mais fixe que fazia muito tempo que eu não via, sinceramente. Tipo, enquanto experiência, eu achei brutal. Sabe? O filme pode até se dizer que o filme não é... não tá a tocar em assuntos muito importantes ou assim, mas eu acho que enquanto experiência cinematográfica tá muito bem feito. Ok. Opa, quanto a mim, eu também gostei muito do filme. E é como tu dizes, principalmente por causa disso, porque é uma experiência, pá, é uma viagem do caralho. E já vi muitos filmes que me deixam ansioso e desconfortável, e este é um deles, claramente, porque são cenas atrás de cenas em que tu estás ali sempre, pelo menos eu falo por mim, não é? Estou sempre ali ansioso e é o que eu digo, até desconfortável. O próprio início, que nós ainda ou seja, o início dos filmes é quando nós normalmente começamos a conhecer os personagens, o mundo em que eles habitam e essas coisas todas e as situações. Este aqui começa logo com um caos autêntico. A música é alta, nem sequer se percebe muito bem os diálogos. Eles até... o nível do som, da música e dos diálogos está assim meio desnivelado, mas que é propositado, acho. Provavelmente, sim.
Ou seja, eu já estava cansado logo nos primeiros 5 minutos de filme, mas cansado no bom sentido, não era cansado de ver o filme. Porque de facto é isso, é um filme... Opa, é um gajo que não se consegue controlar, não é? Eu acho que a coisa principal do filme é a personagem. Certo. A personagem Sim, é uma sim. besta Sim. e é imparável. Tipo, Exatamente. o gajo... Tipo, eu tava pensando logo no... Não no início, mas lá no decorrer do filme, que tem uma cena em que ele é preso no próprio carro, nu. Sim. Tipo, aquilo já seria o ponto de qualquer pessoa, eu acho, de parar, seja lá o que tá a fazer. Sim. E o gajo, aquilo não é absolutamente nada pra ele se veste, continua e vai ver tá tudo a peça da filha dele. Como se não Como tivesse... se nada tivesse acontecido. Sim, eu acho que é isso. É uma pessoa que passa a vida a tomar más decisões, não é? E é uma pessoa que é totalmente impulsiva e nós estarmos a testemunhar aquilo, não é? Estando sempre ao lado do personagem, é como se tivesse a olhar para um acidente e tivesses tipo, não faças essa merda, porque tu vês ele faz uma coisa, não queria muito entrar em pormenores para já, mas Tu vês uma pessoa tomar péssimas decisões. terríveis decisões. Tu sente aquela tipo. Estás mesmo assim, não faças essa faças merda, essa meu, merda. não faças essa merda, isso vai dar merda, toda a gente vê que dá. Mas por outro lado, eu acho que esta cena impulsiva dele também é o que faz com que ele tenha algum nível de sucesso, porque ele ainda assim tem algum. Porque ele até é bom a apostar. Não é um perdedor. Exatamente, o negócio dele parece correr mais ou menos bem, embora ele deva dinheiro a muita gente, mas isso parece-me ter a ver com o jogo, o vício do jogo. Só não é? que esse vício, tipo, no fundo, toda a vida dele em volta tá a desmoronar. Tipo, Claro. A mulher dele detesta ele. Sim. Ou seja, Os filhos. Tem uma parte, uma cena que eu achei muito fixe. Que é aquele tipo de coisa que é um detalhe que que tu não espera num filme que tá com ritmo assim, de repente para e te dá um detalhe desse, que é quando ele vai no apartamento dele e o miúdo desconfia que ele tá com que o pai dele tá com outra pessoa. Sim. E tu vê o miúdo volta pro carro e a câmera continua a filmar a expressão do miúdo, que tu vê que tipo o gajo percebeu, né, que o pai tá a trair a mãe. sim. Sabe? E é uma coisa que não tem a ver com a história, mas é um detalhe que só aumenta ali o personagem, tá sabendo? Que só aumenta a dimensão do problema daquilo, de Claro. como aquilo é uma coisa que está a se espalhar Não, e ele, cada vez mais. e ele é um gajo que não se consegue controlar nos seus impulsos, mas eu ao mesmo tempo eu vejo a cena de aquilo que faz com que ele seja minimamente, não sei quantificar, mas minimamente bem sucedido até no que ele costuma fazer, é exatamente a mesma coisa que o fode, que é mesmo este impulso louco de estar constantemente a correr e Não, a é um fazer gajo merda. Ele parece que não tem medo da morte até, sabe? Tipo, ele ameaçam ele, colocam, tipo o que eu falei, tipo, Ele não pensa nas ele consequências. nem nada, Ele é nada, um gajo que não pensa nas consequências. Claramente, ele se pensasse nas consequências das coisas, ele não fazia 90% do que ele faz no filme. E o filme é bom por causa disso. É assim, é o que tu disseste. Não é que os filmes, na minha opinião, tenham que ter todos uma mensagem, não é? Não têm que ter uma coisa a dizer, simplesmente podemos estar a ver uma história interessante e vemos uma história interessante e está fixe, e até é fixe não só a história como aquilo que o filme nos faz sentir a nós como espectadores, que é o que tu dizes, é uma experiência, é uma viagem do caralho. E isso, a arte também é essa cena. Também, primeiramente até é isso, na minha opinião. Ou seja, a única coisa que eu possa dizer de negativo do filme, que eu consiga pensar, é isso, eu não vejo grande arco no personagem. Acontece-lhe coisas no fim, que depois nós lá vamos chegar, mas não acho que há um arco, não é? Não acho que nem ele nem nenhuma personagem. Mas eu acho que a falta de haver um arco é que é o interessante. Talvez. É o fato dele não mudar. Não aprende, não é? Eu acho que é isso que torna o filme interessante. Sim, claro. Inclusive, sim, mas o gajo... Já que eu já vou entrar em spoiler. Mas... Não, cuidado. Não, mas o gajo, na minha opinião, o gajo... E tu não tens nenhum início, tipo, tu não sabe o que causou ele a ser assim, tu não sabe nada, ele é
E de O início que eles dão a fim- entender, e depois também, claro que isto não dá muito a entender na história, mas eu estive a ouvir algumas entrevistas com o Adam Sandler e mesmo com os Safdie Brothers. Isto é mesmo um género de personagem que existe mesmo no chamado Diamond District em Nova York. Sim. E que a maior parte deles são judeus e todos eles conhecem personagens tipo o Howard, o personagem principal. Ou seja, o que me leva a crer que a origin story do Howard é até crescer a ver pessoas parecidas ou qualquer coisa assim do Sim. género, não é? Da família ou o que seja. Mas eu não consigo... Mas não há grande necessidade também em perceber isso. acho eu, Não. é? Mas não consigo resumir ele simplesmente como um viciado de jogo. Não, Sabe, eu não não- resumi só nisso não, sabe? claramente. Não, acho que não é só isso. Eu acho que o problema dele é muito maior do que esse, porque as coisas que ele faz, até, tipo, de certa forma, nem parece que é o dinheiro que ele tá atrás, sabe? Parece até que é algo a mais do que Claro, dinheiro, não, sabe? claro. Né? Sim, Porque mas é a o adrenalina, dinheiro- meu. É a adrenalina, mas isso é... Vamos lá ver. Isso, eu nunca fui viciado em jogo, mas é o que se diz. As pessoas que são viciadas em jogo. Às vezes chega a um ponto em que já não é o dinheiro. É a adrenalina que aquilo te causa, principalmente quando ele está a ver os jogos de basquete, ele acredito que ele aposta em mais cenas, mas ele... Aqui no filme vemos ele a apostar em jogos de basquete. Aquele sentimento, quando nós o vermos, eu próprio sentia aquela adrenalina quando nós estamos a ver o filme. Imagino como é que não sinta uma pessoa que meteu muito dinheiro no jogo. Ou seja, aquilo deve ser viciante, não é? Deve ser, não, aquilo é viciante. Ou seja, ninguém é tanto Sim, mas de pelo uma dinheiro. maneira que tu fica completamente cego às consequências e o que Claro. pode perder. E não só a cena do jogo, mas tudo o resto que acontece na vida dele. Ou seja, este filme cansa-nos porque o gajo de facto está de um lado para o outro, sempre pumba. Acontecem tantas coisas a este gajo. E lá está, a cena que eu... E concordo contigo que pode ser isso pode ser interessante, mas que não é normal nos filmes, que é... Este gajo, no final do filme, depois de tudo que aconteceu, e que aconteceu muita merda, é o mesmo gajo do primeiro, do primeiro segundo, que é. Sim. O gajo não aprendeu nada. Mas é isso Não que eu aprendeu acho, nada. É isso que eu acho absolutamente incrível. Sim. Não, é interessante. Sim. Mas pronto, se calhar estamos aqui a navegar em terreno pantanoso, se calhar vamos para os spoilers, não é? Pronto. Você recomenda? Recomendas, não é, Lucas? Pô, eu recomendo pra caralho, sim. Eu também recomendo, é dos melhores filmes, quer dizer, este filme é de 2019, mas aqui para nós saiu em 2010. Sim, E é sem dúvida dos melhores filmes que pelo menos que eu vi ultimamente, dos melhores, obviamente. eu só queria que o Adam Sandler tivesse juízo na cara e começasse a fazer mais filmes assim, porque ele comprova nesse filme e no outro Paul Thomas Anderson que ele é um bom ator, tipo, Sim. É muito... mas ele prefere passar vergonha alheia. Sim, mas como nós já acho que saiu até há pouco tempo, ele já fez mais um acordo com a Netflix para fazer mais 4 filmes. É o que é, meu. É o capitalismo e o dinheiro conta mais, neste caso, e olha, nada contra, ele prefere. É um bocado comparável ao que nós estamos a falar, que nós até chegamos a falar sobre isso já, que é com este renascimento também do Eddie Murphy, não é? Que agora também fez um papel, não é que seja mais sério, mas um papel, pronto, que não é tão apalhaçado como os últimos filmes dele, que foi daquele filme que nós falamos, que é o Dolomite Is My Name, mas eu ainda assim... gosto mais do Adam Sandler neste filme, embora este personagem, o Howard, tem muito de Adam Sandler. Sim. Dos personagens dele, acho que é um casting brilhante, e os gajos, os Safdie Brothers já têm esta história e o guião há mais de 10 anos, e há 10 anos eles propuseram ao Adam Sandler fazer isso, mas o gajo não quis, mas pronto. Agora já quis e agora está agradecido por causa disso. E agora eu acho, tipo, ele tá a ficar mais velho, tipo, faria sentido ele ir pra um caminho mais, assim... Sim. E imagino que, pela primeira vez na vida, ter a crítica a favor dele deve ser algo... Deve saber bem, não é? Deve saber bem, né? Depois de, tipo, Sim, claro. ser Achincalhado. escalhado. Quer dizer, ele é achincalhado.
Pá, é chincalhado para crítica e não sei o quê, mas pá, isto tem muito a ver com aquela conversa que nós tivemos quando até falámos do Dolomite is My Name, não é? Que é, ok, ele é chincalhado para crítica, não é considerado um excelente ator e não sei o quê, pá, mas os filmes dele têm um relativo sucesso, não é? Dentro do público que ele mas deseja. eu diria que o único sucesso que eles têm são financeiros. Porque, tipo... E não só, opá, não digo, ok, é financeiro, mas não digo que será só isso, porque, caralho, nós sabemos quem é o Adam Sandler. Se ele fosse simplesmente um gajo que fizesse só maus filmes, ou se os filmes não tivessem um impacto, por muito pequeno que fosse, na cultura, e pá, e tem o Happy Gilmore, é o Happy Gilmore, não é? Ou seja, há Mas filmes... isso é antes dele ficar... Certo. pior. Claro. Sim. Happy Gilmore é o Cidadão Kane comparado com as outras coisas que ele fez depois. Sim, mas sabes o que eu estou a dizer? Opá, isso cena de ser bem sucedido, opá, claro que há atores que têm as duas coisas, não é? Que é o gosto da crítica e do público. Opá, uns que é só do público e não têm da crítica, outros que é só da crítica e não têm do público, opá. Mas se os filmes dele e a arte dele aqui... Eu sugiro que é uma pena ver o talento dele. Claro, sem dúvida, sim. Em coisas ser desperdiçado em coisas muito mais superficiais, não é? Em piadas, um peido. Fart jokes, claro. Tá bem. Pronto, aconselhamos, vamos passar aos spoilers. Então, eu acho que estavas a falar de que ele não muda do início ao fim. E como eu disse, tipo, ele começa já naquilo, vai até o final naquilo, e vai até o final, até mesmo o filme praticamente para. O filme tem que parar de alguma... Ele, se não acontecesse com ele, o que acontece com ele no fim... Sim. Ele iria... O filme ia parar e ele ia continuar. Não, ele iria estar nos créditos finais ainda. Não, é isso. O gajo, ele ganha a aposta, não é? E aqui estamos mesmo a falar do finalzinho. Claro, depois podemos ir para trás. Mesmo final. Ele faz aquela aposta quando ele pode pagar o que deve acho que é cunhado dele, não é? Cunhado? É um gajo que faz parte da família. Sim. Mas que é muito fixe também, quando tu percebe que o gajo faz parte da família. Pois. É isso que eu acho. Que tipo, falam que a experiência é boa. A experiência é boa, mas não é só isso. O filme está muito bem construído. Está muito bem feito, porque sim. Que é o que leva que a experiência seja boa. Que é o que leva que quando o final do filme, que é basicamente um jogo de basquete, sim. Né, faz tu estar tanto... como é que se diz? Tipo, investido no personagem pelo que o filme mostrou até chegar ali. Claro. Todas essas reviravoltas e, tipo... Que meio no início do filme... Eu achei estranho, porque, tipo, no início do filme ele praticamente quase que fica rico. Que ele aposta lá uma cena e ganha bué dinheiro. Só que daí se descobre que o gajo cancelou a aposta dele, sabe? Então, tipo, tu tem todos esses acontecimentos que levam até o final. E eu acho que, na verdade, o clímax, antes do final, o clímax, principalmente da atuação dele, é quando ele tá lá na mesa dele com o nariz todo partido e acima a barriga. Tipo, ali o personagem atingiu mesmo um nível... Mas durou... E mesmo aquele nível, ele segue... Minuto. Durou um minuto, não é? Porque depois, entretanto, chega a caos entra outra vez. Mostra o rabo com a tatuagem pra ele a chorar. Sim, mas não é logo a seguir a isso que chega lá o outro com a pedra e tu vês, ok, ele fez o dinheiro com a pedra, naquele momento paga o teu cunhado, paga o gajo, depois vais apostar o resto. Ele não, ele vai, sério, tu estás mesmo, não faças isso. Uma das cenas geniais do filme é a cena da porta. Não, sim. No final é fixe, mas a do meio... É num momento de tanta pressão. Exato. O gajo tá atrás daquela pedra, tá atrás da pedra. O outro jogador desapareceu com aquilo. Daí finalmente aparece o jogador com a pedra. E aquela porta não abre. Tipo, tá muito bem construído. Tá assim, eles são muito bons a criar essa ansiedade em nós, não é? Isso é que é fixe. Uma das coisas, mas duas coisas que eu gostei muito do filme também
é visualmente, acho que está muito bem. A caracterização do personagem está brilhante. Eu acho que muda. Eu curti a música, eu acho que a música e o visual muda do filme, tá muito fixe. Mesmo até as roupas do É isso, é a caracterização do personagem, é. os dentes, o brinquinho, os óculos. Pá, eu acho que está perfeito, meu. E dos outros personagens também. Sim, dos outros também, mas e depois o visual, a forma como eles filmam aquilo, o set design, está tudo muito cru, tu sentes a cena, não é? Parece que estás lá. É uma cena, é uma experiência mesmo imersiva, pá, eu tenho muita pena de ter visto este filme num cinema, não é? Pá, mas pronto, pá, não é, porque é um gajo que está constantemente por exemplo, há um exemplo aquele em que o gajo tem algum dinheirinho, ele já não me lembro muito bem o que é que ele fez. Que ele manda uma fotografia ao cunhado a dizer, olha, tenho dinheiro, não te preocupes. E o gajo, ok, tens dinheiro, vou buscar. Ele, tenho dinheiro. Ele, não está aqui. Era só para descansar. Pá, não mandavas a foto. Não mandavas a foto. O outro levas a... Ele primeiro foi mostrar a pedra ao outro, quer dizer, quando queria vender. Depois o outro, olha, mas deixas o anel. Ok, olha, ficou com o anel. O gajo vai penhorar o anel. O gajo, pá, são demasiados acontecimentos que não param, não é? Que é uma montanha russa de 2 horas. E que lá está, só descansas no final, porque o gajo ele fica rico, não é? Ganha a aposta no final, antes do outro lhe dar um tiro na cabeça. Pá, ele se o outro não lhe desse um tiro na cabeça, ele ia foder aquele dinheiro de outra forma qualquer. Por isso, de certa forma, pá, ele até dão a entender que ele morreu ali meio com um sorriso nos lábios. Morreu ao menos feliz, né? Sim. Eu achava por acaso, não me foi tão surpreendente a morte dele, porque numa cena anterior eu achei que ele ia morrer, que é quando ele sai da aposta, que ele fez o outro gajo apostar o dinheiro, e o gajo que mata ele no final faz uma cena com ele no pescoço. Manda-lhe um soco no pescoço. Mas não me pareceu um soco, eu não percebi o que era, eu achei que o gajo tinha esfaqueado ele. Pois. Então eu até achei que ele ia morrer naquela cena. Por isso depois o que aconteceu. Mas por outro lado, quando tu vê os gajos presos ali naquela porta, e eles parecem que estão felizes que o gajo ganhou, né? Então tu não estás à espera do né? É surpreendente e não é. Porque assim, eu cheguei ali a uma altura no filme e disse, este gajo vai se foder. Pois é que não é inevitável, não é? Este gajo vai se foder. Não há outra volta a dar. Este gajo vai se foder. Mas sim, quando o olho lhe dá o tiro na cabeça, porque... E eles são... Pá, eu gostei muito também do Good Time. Porque também tem muitas cenas desconfortáveis como estas. Também acho que também é uma viagem. Talvez não seja tão completo como disseste. Não é tão completo como este filme, mas eu também gostei muito. E estes gajos são muito bons nessa cena, que é manipular os nossos sentimentos como espectadores, telespectadores. Que é a cena de... Pá... Porque o cunhado dele... eu estou aqui a dizer cunhado, eu acredito que ele seja cunhado. Se não for cunhado, é outra coisa qualquer. O cunhado dele, ele já está naquela de... Pá, este gajo é uma merda, não sei o quê, mas pronto, olha, ele agora o cabrão conseguiu, ele está rico, ele finalmente vai-me pagar e até já está naquela. E tu vês o outro está ali a fervilhar. E ele já tinha dado algumas ideias que o gajo é um gajo perigoso para caralho. Aliás, como já tinhas dito há pouco com o soco e não sei o quê... Que não está para muitas brincadeiras, mas como ele ganha a aposta, não é? Ele abre a porta, tipo, está tudo bem, amigos, eu ganhei, tenho dinheiro, e até tu vês o cunhado dele, olha, cabrão, conseguiu, não sei o quê. Nós todos estamos ali, estamos todos contentes. Então, está ele, está o cunhado, estamos nós, ou seja, as nossas defesas foram postas em baixo. Por isso é que tu sabendo que o gajo se vai foder, tu não acreditas que seja ali, porque o gajo, tu até estás, como estamos naquele estado de êxtase, olha, o gajo ganhou, não estás a contar que o outro depois lhe deu um tiro nos cornos. E depois, para além disso, um tiro nos cornos a ele, depois deu um tiro nos cornos ao outro. Que é um final assim... Porque aquele gajo foi ferido, ele se sentiu ferido com a cena do gajo ter feito aquilo nele. E não é só isso, aquilo nele é tipo o culminar de muitos episódios antes, foi os seguranças do basquetebolista, não é?
que lhe deram uma coça a ele e ao amigo também. Ou seja, ele é a segurança do cunhado, mas o jogador de basquetebol tinha gorilas ainda maiores. Ou seja, é um grau de humilhação de 2 horas. E que o gajo fartou-se ali, tipo, farta esta merda. Porque ele, se calhar, ele também sabia, claro que não justifica dar um tiro na cabeça ao gajo, mas ele sabia, este dinheiro nunca vai chegar. Porque ele ganhou agora 1 milhão, mas entretanto já apostou o bilhão noutra merda qualquer. Mas sim, foi um final, pá, é um final chocante, mas é um final que faz sentido. A única coisa que eu acho que torna um pouco menos surpreendente é um close-up a mais, que eu acho que é um pouco que dita o que vai haver alguma merda, que é quando mostram um close-up da cena da porta e o gajo a pôr a faca. Sim. Tipo, quando se põe um close-up é para chamar Claro, atenção. sim, claro. Então, é a regra do Hitchcock. Quando ele põe aquilo, meio que percebe alguma coisa. Né? Sim, mas quer dizer, Só que aquilo é importante para a história, mas não significa, não deu a ideia que seria a morte dele, não é? Tu sabes que aquela cena da porta vai acontecer alguma coisa com a cena da porta. Não é só para te causar desconforto na altura e tal, mas aquilo vai acontecer alguma coisa com a porta. Mas pelo menos eu não fazia ideia que ia ser o final do gajo. Mas está muito fixe, porque o gajo é um gajo totalmente sem noção, porque ele fechou aqueles gajos super perigosos ali naquele género de sei lá, de porta transitória. E ele está a ver o jogo. E ele está-se a rir para eles, como quem diz, pá, está-se bem, bro, vocês estão aí, mas calma que isto vai tudo correr bem. Não, ele é, como é que se diz, delusional, sabe? Ele vive noutro mundo, não é? Totalmente, tipo... Ele pensa que ele os outros... brinca mesmo com a morte, porque, tipo, há 2 minutos atrás os gajos quase jogaram ele pela janela. Pois, exato. Tipo, é absurdo. Pá, sim. Absurdo. De resto, assim, eu curti os outros personagens, quer dizer, não é que a história se foca assim tanto neles, mas a amante dele é interessante, a Julia Fox, acho eu. Eu acho que é fixe falar também um pouco da situação da família dele, essa situação da casa. Que somente é o diálogo em que ele chega pra mulher e diz: se calhar não vamos nos divorciar e tal. Sim. E ela diz: eu tenho nojo. Tipo, eles batem em mim e ela: não quero nem tocar. Exato. Sim. Aquilo é mesmo final. Sim, eu gostava de ver um marriage story daquilo. Sim, quer dizer, é um bocado isto, mas a história daquilo. Sim. Está muito fixe. E quando ele tá... Tem uma cena que ele tá a ver TV, e daí ela, entretanto, vem ver TV, e daí ele quer, durante os comerciais, que ela ponha no jogo pra ele... Ela põe no jogo e aparece um gordão, assim, e ela tem que ver essa merda. Sim. Não, tem muitos pormenores o filme. O filme tem muitos pormenores. Eu curti muito a cena final lá com a amante dele, que foi ela que foi apostar o dinheiro e até está a ver o jogo e conseguiu safar-se bem da situação. E tu no final até vês aquele personagem muito estranho que ela vai lá para o quarto dele a ver o jogo para se proteger dos outros gorilas. E tu no final vês que é ele que está a levantar o dinheiro e por um momento pensa assim, foda-se, queres ver que o gajo fez alguma merda com a gaja, qualquer coisa, mas não, vejo que a gaja foi inteligente e sacou o dinheiro. E é interessante ela ficar com o dinheiro no final e ela... Sim, quer dizer... Porque ela é a personagem mais, não diria pura, mas é a melhor personagem naquela história, eu acho, sabe? Não sei, tipo, porque ele sabe que ele é casado, não é? E está a viver numa casa dele, não é? Nesse sentido... E iria comer o The Weeknd, percebes? Não, ela não ia comer o The Weeknd, ela disse pro gajo não tocar nela e ela faz uma tatuagem pro outro, ela gosta muito do outro. E tem aquela cena do apartamento que, tipo, tu fica à espera de que ela roubou aquilo, que ela destruiu o apartamento. Não, ela não fez nada, sabe? Eu acho que ela era a melhor pessoa no filme inteiro, sabe? A pessoa mais... Menos comprometedora, talvez, sim. Sim, talvez. Depois também tens o outro personagem,
Que é meio um género não é de dealer, é dealer, não no sentido de vender droga, mas que lhe arranja, é comercial quase, que arranja clientes para o gajo. Ah, sim. Que é o amigo do Weekend e do basquete. E há uma cena do caralho, que é quando eles vão lá buscar a pedra ao outro que está a treinar, e agora ouvimos aqui um alarme, mas... isso simboliza mesmo, tipo, as atitudes espontâneas e estúpidas deste gajo faz com que ele se foda, que é... Ele vai, ok, vamos agora entrar aqui numa zona mais restrita e ele vai tirar a bola de um gajo e vai lançar a bola e depois o outro, foda-se, eu não estou para estar aqui à espera deste gajo, e vai-se embora e depois não tem a pedra por causa daquilo. Pá, é o simbolismo de tudo que se passa neste filme. E essas atitudes dele no início me faziam confusão, que era do tipo, pô, o gajo quer essa pedra, ele tá preocupado por que ele não, agora ele vai jogar a bola, tipo, não... What the fuck? Sim. Opa, mas pronto. É isso, pá. Acho que não há muito mais a dizer. Quer dizer, podemos estar aqui agora. Eu acho que é um grande filme. Eu acho que, sim, a cena dos prêmios é o que é, mas eu gostava que tivesse sido mais reconhecido. É porque assim. Ao menos como script e acho que a atuação do gajo também. Eu sou totalmente contra este hype todo em relação aos prémios, aos Oscars e aos Globos de Ouro e aos BAFTAs e isso tudo, porque acho que de facto dar prémios, ou seja, fazer com que obras artísticas tenham uma competição não me parece correto, porque é tudo tão subjetivo, é tudo tão incomparável muitas vezes que não sequer faz sentido. Já para não falar que é tudo quer dizer, é tudo uma aldrabice, não é? Agora, uma das coisas que estes prémios trazem de bom, que é dar ênfase a pessoas, ou artistas, ou atores, realizadores que não teriam ênfase de outra forma e que graças a estarem nomeados ou ganharem mesmo, ajuda-lhes a lançar a carreira deles e depois todos nós ganhamos porque os gajos acabam por fazer mais filmes. Isto seria muito bom. É assim, os Safdie Brothers, ainda assim o filme teve relativo sucesso, mesmo agora aí para a Netflix, por isso acredito que os gajos vão continuar a fazer bons filmes e eles já são conhecidos dentro do meio como bons realizadores, por isso não corremos aqui o risco de nunca mais ouvimos falar deles. Pá, mas o facto de se fossem nomeados, ou mesmo o Adam Sandler poder encorajá-lo a fazer mais bons filmes, não é? Na nossa opinião, por isso pá, é o que mas lá está, eu também sou um bocado, irrita-me um bocado aquelas pessoas que justificam a parvoíce que é os Oscars quando algo que elas gostam muito não é nomeado. E nós aqui, claro que nós estamos os dois, podemos dizer, pá, os Oscars são uma merda porque nomearam o Uncut Gems, e alguém pode estar a dizer, pá, os Oscars são uma merda porque não nomearam, sei lá, o Lion King, quer dizer, o Lion King foi nomeado, mas sei lá, o Dolomite is My Name ou o The Laundromat, percebes? Porque lá está, é o que eu digo, claro que há coisas que acabam por ser um bocado indiscutíveis, principalmente cenas técnicas, mas no geral é tudo tão subjetivo que, quer dizer, nem sequer. Como é que comparas o Uncut Gems com o Irishman, ou como é que comparas o Uncut Gems, o Marriage Story com Parasitas, não é? É incomparável, não é sequer aqui. Sim. E como é que depois dizes que um é melhor no caso, que o outro? Eu nem diria que devia ganhar, eu estou a dizer a nomeação, eu acho. Exato, a nomeação, é isso que eu estou a dizer, a nomeação ajuda a dar ênfase a bons filmes que na bilheteira não iriam ter. Por outro lado, quer dizer, houve assim tanta gente que viu Moonlight, é? Quer dizer, ou mesmo o filme a seguir do Barry Jenkins, que é o Sexta Rua Falasse, que eu acho que é um bom filme, mas ninguém foi ver aquilo. E foi um filme de um realizador que ganha. Por isso, vai saber, tudo que eu disse para trás é tanga e não dá de facto ênfase, não sei. É muitos negócios, muitos dinheiros, não é? Como dizem gajos das portas dos fundos. Mas pronto, esta é a nossa review do Uncut Gems, Diamante Bruto, no Netflix em Portugal. Vejam este filme, porque de facto o filme está muito bom e é o conselho dos bingers. Acho que nesse momento no Netflix tu tens tem o Marriage Story, tem muitos filmes que estão para os Oscars. Sim, o Two Popes, Irishman. Netflix está claramente a apostar em
em filmes. Quer dizer, também aposta em séries, mas eles estão claramente a apostar em filmes porque o Netflix quer estar em todas as vertentes e quer, principalmente agora, com a entrada da Disney Plus e de outras plataformas de streaming, Netflix quer começar a ganhar relevância onde essas plataformas não têm. Por exemplo, o HBO é uma grande concorrente da Netflix, mas a HBO não faz filmes que vá para Oscars, faz séries. Por outro lado, os estúdios de cinema fazem filmes que vão para Oscars, mas não fazem séries, enquanto que a Netflix manda séries para os Emmys e filmes para os Oscars, qualquer dia faz música para os Grammys, e eles querem estar em todas as vertentes. E acho que nesse aspecto é uma estratégia que é bem conseguida. Lá está, nós já falámos disto 500 vezes. Em termos de rácio de qualidade, na minha opinião, e acho que na tua também, a HBO tem melhor conteúdo em termos de séries. De séries, pois. Sim. Agora, a estratégia da Netflix de fazer um bocado de tudo faz com que venha muita merda, mas por outro lado faz com que, e o facto de eles também terem os bolsos cheios, faz com que de facto depois possam, sei lá, apoiar um filme de 100 e tal milhões do Scorsese, que de outra forma seria mais complicado, ou não sei, opá, o próprio Marriage Story, que já não é o primeiro filme do Noah Baumbach que eles produzem, ou seja... O outro é com Adam Sandler, por exemplo. Exatamente. Olha, nem falei desse, porque o The Marriage Story é uma comédia e tal, mas é um filme em que o Adam Sandler também está muito fixe. Está muito fixe. E o Ben Stiller e o Dustin Hoffman. É um filme, pá, do caralho. Eu adorei esse filme. Mas é... Claro que também é fixe darem voz e apoiarem e comprarem, digamos assim, obras, filmes de artistas que não são tão conhecidos, mas eles também fazem isso de certa forma. Agora, claro que depois é mais difícil um filme de uma pessoa que não é tão conhecida vingar no Netflix porque está no meio de um mar incrivelmente gigante que é difícil de destacar. Sim. Por isso é que está cá o Bins Portugal também, não é? Que é para ajudar a destacar filmes como, embora tu não tenhas aconselhado, mas como o Lost My Body ou o Tell Me Who I Am, percebes? Que são filmes excelentes, principalmente o Tell Me Who I Am, estamos de acordo. São filmes excelentes, mas que ninguém ia ouvir falar, ou o Evelyn, ou o El Hierro, o The Dark Shadow of the Moon. Não, eu acho que esses filmes só tiverem mesmo um ator famoso. Pois. Mas mesmo naquele que nós vimos tem o ator que é o Chris Evans, o Capitão América, nós chamamos que é o Resort, não sei o que é. Ninguém viu esse filme e tem um ator famoso, por isso também depende depois do que tiver a sair na altura, se eles dão muito ênfase ou não. Mas pronto, isto também agora para falarmos aqui um bocado da situação atual da coisa. Já está anunciado que a Disney Plus vai chegar a Portugal no verão, acho eu. É uma plataforma de streaming que eu sinceramente não tenho muito interesse em ter. Nem eu. Embora haja um ou outro conteúdo que eu possa querer ver, mas no geral não. Para quem tem filhos deve ser muito fixe, não é? Mas tirando isso não estou a ver grandes motivos para. Por isso, é este mais um episódio de Bins Portugal. Não se esqueçam de partilhar estes episódios e este podcast muito bom com os vossos amigos. Sigam-nos no Facebook e no Instagram e no Twitter. Sigam o Lucas no Instagram, que ele faz obras muito lindas, e a mim no Twitter. Por isso, até ao próximo episódio. Até lá. Adeus. Adeus.